isolado de barreiras e esgoto a céu aberto é uma realidade de muitas famílias na região metropolitana do Recife. Mas o que tem levado essas pessoas a construírem suas casas em um local de extrema vulnerabilidade social? Para entender essa questão do presente, precisamos voltar no passado e relembrar a história das primeiras moradias no Brasil. Quando os portugueses chegaram aqui em 1500, nas terras que mais tarde viria a se chamar Brasil, existia cerca de 5 milhões de indígenas espalhados pelo território brasileiro. Viviam em ocas de forma coletiva e eram construídas por troncos de árvores e cobertas por folha de palmeira. As terras brasileiras, ao longo da história, sempre, teve a ocupação indígena, Então, sejam os pré-colônicos que é demarcado a partir antes da chegada dos europeus, Então, a gente tem, durante muito tempo foi chamado de pré-histórico, Como se a história começasse a partir da chegada dos europeus. Se esses povos ocuparam essas terras, antes da chegada dos europeus, então é bem lógico, que se o argumento é o tempo de pertencimento, é o tempo de ocupação, é o tempo de vivência, é o tempo de uso, são as relações que são estabelecidas com a terra, então esse mesmo argumento diz que essa terra seria dos indígenas, e que ao longo do tempo esse conceito vem sendo modificado, esse conceito vem sendo alterado por questões diversas, por questões políticas, por questões econômicas, por questões que por vezes tentam colocar como culturais, a questão da sobreposição cultural, tentando tirar esses álibis, essa vivência, esse sentimento de pertencimento desses indígenas. Então, eu acredito que nessa máxima, hoje a terra pertenceria, teoricamente, a todos que ocupam, mas se o argumento de quem tem gerido é a questão da ocupação, então os indígenas eles estavam aqui muito antes da chegada dos europeus e então seria deles, por que não, Os indígenas e homens e mulheres negros que foram escravizados da África para o Brasil foram os que mais sofreram durante esse período, desde o Brasil colônia até o final do período de monarquia no Brasil. Com a libertação dos trabalhadores escravizados, oficializada pela Lei Áurea de 1888, e ao mesmo tempo com o impedimento dos mesmos se transformarem em camponeses, quase 2 milhões de adultos ex-escravos saem das fazendas, das senzalas, abandonando o trabalho agrícola e se dirigem para as grandes cidades, em busca de alguma alternativa de sobrevivência. Esses trabalhadores negros foram então em busca do resto, dos piores terrenos, ao lado de morros e dos manguezais, que não interessavam aos capitalistas. Assim tiveram início as favelas. É uma configuração em que as pessoas que imprimem para as pessoas de que o lugar delas é na beira do morro, O lugar delas é em cima das palafitas. É normal morar em palafitas, só que quem é que mora em palafita? Qual é a configuração que se tem para você morar em palafita? Qual é o perfil social, econômico dessas pessoas? Então é toda uma discussão que ela ultrapassa esses limites da convencionalidade e desse jogo que a narrativa intencionalmente sugere, propõe. O direito à moradia é assegurado pela Constituição Federal de 1988. Deve ser garantido pelo governo federal, mas também pelos estados e municípios. De acordo com os dados revisados pela Fundação João Pinheiro, ano base 2019, o déficit habitacional em todo o Brasil está em 5,8 milhões de moradias. Sem alternativas para morar, muitas pessoas erguem palafitas à beira do rio, colocando a própria vida em risco, principalmente no período de chuvas. Luiz Emanuel é coordenador do programa Direito à Cidade do Centro Dom Helder Câmara, no Recife. O SENDEC atua na promoção de direitos para crianças e adolescentes, moradores e moradoras de assentamentos. As questões políticas e econômicas, elas são fundamentais dentro de todo esse processo. Porque não basta só dentro das leis e da legislação você ter o direito à moradia estabelecido lá, o direito à cidade, uma cidade sustentável, uma cidade inclusiva, se efetivamente a gente não consegue colocar isso em prática. E aí, claro, isso tudo depende da política, porque isso está dentro dos planejamentos dos governos municipais, dos governos estaduais e do governo federal. Então, se não tem essa iniciativa política, se o legislativo também não fiscaliza o executivo,
E ao mesmo tempo, né, o executivo ele é muito aberto a todos os processos, né, que são, né, inerentes à especulação imobiliária, né, cada vez mais encarecer o preço de terrenos, cada vez mais colocar para longe pessoas em situação de vulnerabilidade, né, tirar do centro e jogar cada vez mais para a periferia, para locais longe de trabalho, local longe de lazer. Então tudo isso influencia, né, quando existe, como existe na nossa cidade hoje, uma prevalência pela política da verticalização. Então construir, verticalizar, né, não preservar os imóveis históricos, não preservar essa história da cidade do Recife, que também, né, está nesses casarões, né, nas casas, nos espaços públicos. Então, sim, definitivamente a política e a economia elas são muito impactantes dentro de todo esse processo relacionado à política habitacional. A falta de políticas públicas habitacionais deixa a população cada dia mais vulnerável, que permite se arriscar em construções irregulares em morros ou em áreas ribeirinhas. O risco de vida por falta de um olhar clínico por parte dos governantes. Então, o primeiro passo é justamente reconhecer essas vulnerabilidades que são jogadas para debaixo do tapete, né? Então, a tendência hoje é você associar a moradia simplesmente à construção de um imóvel. E não é só isso, né? É isso também, né? A construção do imóvel, um imóvel com qualidade, um imóvel que a pessoa tenha claridade, que se sinta bem, né? Que não seja um frio, que tenha ventilação, né? A pandemia mostrou isso, né? Que é extremamente necessário um espaço com ventilação, né? Que ele tenha a segurança de sua posse, né? Que não fique naquela iminência de um dia para o outro ser colocado para fora do seu imóvel, principalmente pessoas que já vivem há 30, 40 anos, como acontece na Mostardinha, na Mangueira, né? Casas que passaram, né, de avós para pais, de pais para filhos e netos, e até hoje ninguém tem esse documento. Então é muito importante, né, que esse caminho passe pela inclusão dessas pessoas que hoje estão excluídas, né, de todo o processo, não só de exercício do próprio direito, mas também como pessoas que estão excluídas do processo de definição de políticas habitacionais no Recife e em Pernambuco. Muitos moradores de Pernambuco perderam suas casas, bens materiais e familiares nas catástrofes provocadas pelas fortes chuvas. Esse fato deixou a falta de preparo dos governos municipais, estaduais e federal. Junto à população, escancar o descaso diante das perdas irreparáveis, como os moradores da área ribeirinha. Fala do maior desafio para ter um teto acima das suas cabeças, não importa como. O meu desafio é morar perto do rio, porque a barreira se torna mais riscos. E o rio tem mais facilidade de a gente sair e não chegar a morrer, nem pode acontecer de estragar os móveis. Mas sobre isso eu acharia melhor, eu acho, no meu ponto de vista, o rio. Porque o rio tem facilidade de a gente sair fora e não chegar a falecer. E a barreira, a qualquer momento, ela cai e mata um bocado de gente. Minha querida, veja, eu acho que o maior desafio está sendo agora os pessoal que moram em barreira recomeçar, né? Que não tem de onde recomeçar. Foram muitas percas, foram muitas pessoas que morreram e está sendo o maior desafio a turma recomeçar. Tá entendendo? Sem dinheiro. Moram em barreira, moram. Mas você tem que ver o seguinte, nem todo mundo que está ali tem para onde ir. Certo? A Defesa Civil vem... Condena, e eles vão para onde? A gente vai para onde? Fazer o que da vida da gente? Não tem um órgão público que venha. Olinda está esquecido. Recife está, porque vocês estão aqui. Certo? Vocês estão aqui. Mas vai para o lado de Olinda. Para vocês verem o prejuízo que todo mundo teve. Entendeu? Todo mundo teve prejuízo. O maior desafio do brasileiro agora é vencer as barreiras para poder recomeçar. Falamos das moradias e da falta de políticas públicas, mas não podemos esquecer das pessoas que não têm moradia, vivem em situação de rua, vulnerável a todos os tipos de riscos. Falamos dos invisíveis existentes em cada esquina, marquise e praças. Essas pessoas não são vistas pela sociedade e muito menos pelo poder público. Em 1948, quando começaram a demolir as casas térreas para construir os edifícios, nós, os pobres que residíamos nas habitações coletivas, fomos despejados e ficamos residindo debaixo das pontes. É por isso que eu denomino que a favela é o quarto de despejo de uma cidade. Nós, os pobres, somos os trastes velhos.